E aí, meus caros, como estamos? Tudo bem? Estamos começando aqui mais uma videoaula, agora sobre a região norte. Estamos na parte 2 dessa região. No vídeo passado, na parte 1, nós estudamos sobre as paisagens naturais da região norte do Brasil. Então nós falamos sobre o clima da região, sobre a vegetação, falamos muito sobre a floresta amazônica, falamos também sobre o relevo da região norte e também sobre a hidrografia, focando principalmente na bacia amazônica. Então nós fizemos isso na parte 1 e agora entraremos na parte 2. A parte 2, da região norte, falaremos sobre a população e sobre as características econômicas que temos nessa região. Iniciando o tema, então, população da região norte, é claro que quando nós iniciamos esse tema, falamos sempre sobre os primeiros habitantes da região. Como acontecia com todo o Brasil, os primeiros habitantes do norte foram os grupos indígenas. Vários grupos indígenas viviam na região norte antes da colonização. E esses grupos indígenas eram conhecidos pelos exploradores europeus, desde a época do início da colonização da América. No entanto, por muito tempo, a população da região norte vai ficar constituída basicamente por esses grupos indígenas. É claro que chegaram os colonizadores europeus, começará o processo de miscigenação da população, porém, basicamente os habitantes da região serão apenas os grupos indígenas. Um dos motivos que levaram boa parte da região a ser ocupada pelos portugueses, mesmo quando o norte do Brasil pertencia, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, ao domínio espanhol, foi a busca pelas drogas do sertão. Então, a busca pelas drogas do sertão acabou levando muitos imigrantes para a região norte do país. A ocupação e o povoamento dessa região vai se intensificar realmente no final do século XIX. Nessa época, muitos imigrantes foram para a região para trabalhar na exploração do látex. Essa exploração do látex vai levar então muitas pessoas para a região norte e vai contribuir para o desenvolvimento da região naquela época. É muito comum em todo livro de geografia, quando a gente estuda a região norte, encontrar essa fotografia do Teatro Amazonas. Por quê? Porque a riqueza gerada pela exportação da borracha através do látex financiou a construção de grandes obras, exatamente como o Teatro Amazonas, e outras obras também, como a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Já a partir da década de 60, nós vamos ter uma ocupação da região norte muito mais intensa. A partir dessa década, da década de 60, vai haver uma expansão muito grande na região de atividades como projetos agropecuários, projetos de mineração, a construção de grandes estradas. Tudo isso vai permitir com que várias pessoas migrem para a região norte, aumentando a população daquela região. Nessa época, inclusive, foi criada a SUDAM, que foi a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que foi criada na década de 60, para promover exatamente o desenvolvimento dessa região através de incentivos fiscais para fazer com que empresas se instalassem no norte do país. Tudo isso vai fazer com que várias pessoas fossem para o norte do Brasil, aumentando significativamente a população daquela região que, até alguns anos antes, era constituída basicamente apenas por grupos indígenas. Dentre os projetos de construção de grandes estradas, a gente pode citar a construção da Transamazônica, que foi concebida para ser uma das maiores rodovias do Brasil, cruzando boa parte da Amazônia brasileira. Essa rodovia deveria sair do estado da Paraíba, no litoral brasileiro, cortando boa parte da região nordeste, chegando até no estado do Amazonas. Então seria uma rodovia ligando o Oceano Atlântico até o estado do Amazonas. A colonização da Amazônia é dificultada pela escassez relativa de transportes. O lançamento de vias terrestres de penetração, servindo de complemento ao sistema de rios navegáveis, torna-se, portanto, um imperativo. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área
que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. Até os dias atuais, a Transamazônica não está totalmente pavimentada e, na verdade, seu projeto inicial nunca foi finalizado. Essas fotografias que estão aparecendo aqui, eu fiz elas na região da Transamazônica, próximo ao município de Altamira, no estado do Pará, no ano de 2015. Então, apesar dela ter sido concebida para promover a integração do norte do país com a região nordeste, até hoje, como vários trechos não foram concluídos e muitos trechos ainda não têm o asfalto, algumas cidades ainda possuem acesso muito difícil e na época de chuva mais intensa, o acesso fica quase impossível de passar por alguns trechos da Transamazônica. Aí, tá vendo aí? Chama! Aí o barro aí, se tivesse raspado, aí o que aconteceu? Esse barro vai agir aí, né? O negócio aqui tá feio, velho. Olha o jirigão lá. Chama! Chama que ela vai! Aê! Uhul! Tá vendo aí? Aqui é bruto, né? Tá vendo aí? Algumas características populacionais da região norte, a gente pode observar aqui nessa tabelinha. A população total da região são de 19 milhões de habitantes, muito pouco. Nós vimos isso no primeiro vídeo, que é a maior região brasileira, mas com uma população muito pequena. Apenas 9% da população do país vive na região norte. O estado mais populoso é o estado do Pará, que concentra quase a metade da população da região, com cerca de 8 milhões e 600 mil habitantes. E o estado menos populoso da região é o estado de Roraima, que tem apenas 605 mil habitantes. Aqui nós temos uma lista com as maiores cidades da região. Veja que temos cidades grandes. A cidade de Manaus tem 2 milhões e 100 mil habitantes. Temos também a cidade de Belém, com cerca de 1 milhão e 492 mil habitantes. Então essas são as maiores cidades da região norte. Se a gente olhar na tabelinha aí, veremos que a maioria delas, a maior parte das grandes cidades da região norte, estão localizadas no estado do Pará. Aqui uma imagem da capital do Amazonas, cidade de Manaus. Nessa fotografia aqui, a cidade de Belém, capital do Pará. E nessa fotografia aqui, a cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre. Observando esse mapa aqui de densidade demográfica da região norte, a gente pode observar aqui que a maior parte da região possui baixa densidade demográfica, com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. E isso ocorre principalmente pelo fato de que boa parte da região ainda tem bastante floresta amazônica. A gente pode observar que as áreas com maior concentração populacional, com as maiores densidades demográficas, estão ali próximas às regiões metropolitanas de Manaus. Dá para observar ali no mapa essa manchinha escura representando essa região metropolitana, e também a região metropolitana de Belém. Também dá para observar uma manchinha escura ali. Então vão ser as partes onde nós vamos ter as maiores densidades demográficas do norte do país. Há em outras também, mas essas são as mais importantes. E a gente observa no mapa também que a maior parte dele está colorido com esse amarelinho mais claro, exatamente representando a baixa densidade demográfica, com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, e coincide exatamente onde nós vamos encontrar a maior parte da floresta amazônica. Ainda falando sobre a população, nós comentamos que os primeiros habitantes do norte do país e de todo o Brasil, claro,
foi a população indígena, e os indígenas influenciaram muito no norte do Brasil até os dias de hoje. Nós sabemos que a maior parte daqueles grupos que existiam no passado não existem mais. Nessa imagem aqui a gente observa alguns desses grupos indígenas que ainda existem no Brasil. São fotografias para exemplificar como esses grupos ainda estão aqui em nosso território. No entanto, nós estudamos no início do ano também que na região norte nós temos a maior parte das terras indígenas demarcadas no Brasil. E devido a isso, de termos tantas terras indígenas na região, vai ser onde nós vamos encontrar o maior número desses grupos aqui no Brasil. No Brasil, existe hoje cerca de 897 mil índios e destes, cerca de 342 mil encontram-se exatamente na região norte. Por quê? Porque é a região onde nós vamos encontrar a maioria das terras indígenas, das terras demarcadas. Notem aí no mapa e também por esse gráfico aqui que a maioria dessas terras indígenas localizam-se principalmente no estado do Amazonas, que é, portanto, o estado brasileiro com o maior número de índios. Nós sabemos que a demarcação de terras indígenas é de extrema importância para preservar a cultura indígena que ainda existe e também pela preservação da própria floresta, porque onde há essas terras indígenas não vai existir, teoricamente, o desmatamento, que é um tema que nós ainda vamos estudar. No entanto, esses povos que vivem nessas terras, eles acabam enfrentando, ainda hoje, uma série de problemas relacionados exatamente à ocupação de suas terras. Mesmo nessas terras que são demarcadas, ou seja, que por lei não pode haver nenhum tipo de atividade econômica, há muitos problemas de pessoas que acabam desrespeitando essa regulamentação de áreas indígenas demarcadas e acabam invadindo essas terras. Exatamente para quê? Para realizar diversos tipos de atividades econômicas, como o garimpo, a exploração de madeira, todas as atividades que nós vamos inclusive falar daqui a pouco. Então, não é porque existem terras indígenas demarcadas no Brasil que essas terras não sofrem problemas, não. Sofrem e muito. No início de 2019, o CIMI, que é o Conselho Indígena Missionário, já denunciava a invasão de madeireiros para fazer loteamentos dentro de terras demarcadas, que nós acabamos de falar que, por lei, não pode haver nenhum tipo de atividade econômica. Nessa fotografia aqui, a gente pode observar uma manifestação de indígenas em favor da demarcação dessas terras, em favor da demarcação de terras indígenas e contra a exploração econômica de seus recursos minerais, dos recursos minerais que existem nessas terras demarcadas. É interessante a gente citar também que na região norte ainda existem povos indígenas que ainda estão isolados. E quando a gente fala povos indígenas isolados, nós estamos falando daqueles povos que não mantiveram um contato permanente com uma população não indígena. Esses povos não existem só no Brasil, claro. No mundo inteiro, a maioria desses povos indígenas que ainda vivem isolados se encontram principalmente aqui na América do Sul e também na Ásia. Não existe corretamente o número desses povos que estão isolados, muito menos o número de índios no mundo inteiro que ainda vivem isolados. Porém, estima-se que o Brasil é o país do mundo que mais tenha esse tipo de povos. De acordo com a FUNAI, o Brasil tem cerca de 107 povos indígenas que ainda vivem isolados exatamente na Amazônia. Esse número, como eu disse, ele não é exato. Ele pode ser, inclusive, mais do que esses que até então se tem conhecimento. Nessa fotografia aqui a gente pode ver, inclusive, alguns desses índios que vivem isolados na região da floresta amazônica. O Jornal Hoje teve acesso a imagens inéditas de uma das últimas tribos do mundo que vivem completamente isoladas da civilização. É a primeira vez que índios da tribo Kauariva são filmados no Brasil. Eles vivem na floresta amazônica sem contato com o homem branco. Estas cenas parecem ter saído de uma máquina do tempo. Os índios surgem no meio da mata, de repente, para a surpresa dos sertanistas que fizeram as imagens.
Eles carregam arcos e flechas e andam nus como os antepassados. O grupo, formado por 9 índios, faz parte de uma tribo que vive isolada na floresta e foge de qualquer contato com o homem branco. Eles foram avistados no momento em que caminhavam de uma aldeia para outra. Os homens são guerreiros. As mulheres levam o que recolheram na floresta e os filhos. Repare que esta índia está com 2 crianças. Congelando a imagem, dá para ver a cabeça e o braço da menor. A outra está pendurada nas costas. Foi ela quem notou a presença do funcionário da FUNAI e deu o alarme. Ainda falando sobre a população da região norte, a gente tem que falar também da população ribeirinha. Os ribeirinhos, nós sabemos, que são aquelas populações tradicionais que vivem nas proximidades dos rios e obtêm os recursos necessários à sua subsistência por meio da pesca, da caça e de pequena agricultura de subsistência e do extrativismo também. Na região norte do país é onde nós vamos ter a maior parte desses povos ribeirinhos. E por eles viverem tão próximos aos rios e a florestas, vários aspectos do cotidiano desses ribeirinhos precisam ser adaptados às condições da natureza local. Em alguns locais, por exemplo, onde não vai existir estradas ou que o acesso seja muito precário, para as crianças ribeirinhas terem acesso à escola, elas acabam indo nesse tipo de barco escolar que acaba sendo comum nessas áreas próximas aos rios da região. Essa fotografia aqui, eu fiz questão de colocar nesse vídeo, eu fiz essa foto no ano passado, em julho, no Rio Amazonas. Esse é um trecho do Rio Amazonas. Eu estava navegando, fazendo uma viagem entre Santarém e Belém, no estado do Pará, e eu vi muito desses ribeirinhos passando por essas canoas, por essas pequenas canoas. E depois eu fui perceber, inclusive, um problema da região, que é como eles vivem. Nessas pequenas canoas, eles acabam chegando muito próximo aos navios que passam na região para pedir alguma coisa e muitas vezes também para vender algo aos passageiros que estão dentro do navio. E muitas vezes de forma arriscada. Nessa foto aí a gente pode ver, inclusive, que são crianças que ficam nessas pequenas canoas, navegando pelo rio, chegando muito próximo aos navios. Algumas delas chegam a acoplar a sua canoa ao navio, como eu disse, para vender os seus produtos pela região. Acaba sendo uma atividade extremamente perigosa, realizada por crianças de muitas vezes 12, 13 anos de idade e que evidentemente não deveria existir exatamente pelo fato de serem crianças. E infelizmente já ocorreram acidentes no Rio Amazonas e em outros rios da região também, com essas crianças que ficam navegando com essas pequenas canoas por essa região. Rio Tajapuru, na ilha do Marajó. 2 garotos lutam contra a correnteza para levar a canoa até a margem. A canoa virou depois de uma tentativa mal sucedida de abordar uma grande embarcação. Os meninos queriam vender produtos regionais aos passageiros. É desse trabalho que eles tiram algum dinheiro para o sustento da família. E o que você consegue quando vocês vêm para cá? Às vezes a gente consegue dinheiro 20, de 10, comida. Estamos aqui no Rio Parauaú, próximo à cidade de Breves, na ilha do Marajó. A cerca de 12 horas de barco de Belém, capital do Pará. Por aqui passam cerca de 50 embarcações por dia, que vão para diversas localidades do Marajó, para Manaus, Macapá e até para outros países. Quando os barcos passam, crianças usam canoas como essas para tentar vender doces e frutas regionais, muitas vezes arriscando a própria vida. O trabalho infantil é uma infeliz realidade na ilha, onde nem todo dia é possível ter comida na mesa na hora do jantar. Os moradores estão se virando como podem. Polícia Civil afirma que já iniciou uma operação para evitar acidentes com as crianças. Só fiscalizando aí. É só questão quanto as crianças aí em cima da corda é perigoso. Vocês colocam tudo para dentro. Mas por enquanto, é assim que meninos e meninas, desde cedo, conseguem alguns trocados para sustentar a família inteira. Falando sobre a economia da região norte, a gente sempre começa falando pelo PIB. PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas que o Brasil produz. Da soma das riquezas, de todas as riquezas que o Brasil produziu em 2019, na ordem de 7,3 trilhões de reais, a região norte
produziu cerca de 367 bilhões de reais. Isso significa o quê? Que de todas as riquezas produzidas no Brasil, 5% foram produzidas exatamente lá na região norte. Nós vamos estudar então sobre a economia da região e iremos seguir essa ordem aqui. Falaremos primeiro da agropecuária, depois a gente vai falar das indústrias, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral na região norte. Em relação à agropecuária, começando a falar da agricultura primeiro, nas últimas décadas, as lavouras monocultoras de soja vêm ganhando destaque na região norte e principalmente nos estados de Rondônia e também no Tocantins. Essa tabelinha aqui está mostrando para a gente o aumento da área colhida em hectares entre 1995 e 2017 e também o aumento da produção também entre 1995 e 2017. Veja então na tabelinha que aumentou muito a área cultivada na região norte em relação à soja e também a produção de soja nessa região. Aumentou bastante nos últimos anos. A expansão das lavouras desse grão, das lavouras de soja, nos últimos anos, pela região norte, vem contribuindo, inclusive, para intensificar o desmatamento da vegetação natural dessa região. Nessa foto aqui, a gente consegue observar plantações de soja, dá para observar bem aqui com a tonalidade de verde mais claro, com a vegetação original que ainda resta em algumas partes, numa tonalidade de verde mais escuro. Já em relação à pecuária, a pecuária bovina, desenvolvida na região norte, ganhou muita força a partir da década de 70, quando foram instalados os projetos agropecuários, e também veio crescendo muito nas últimas décadas. Esse gráfico aí mostra para a gente o crescimento da pecuária bovina no norte do país entre 1970 e 2006. Notem aí que as áreas de pastagens aumentou significativamente e também o número de gado que está sendo criado na região. No norte do país, essa pecuária bovina ela é desenvolvida principalmente de maneira extensiva e essa atividade vem sendo responsabilizada pelas maiores áreas de desmatamento da região. E isso é obtido através da derrubada de floresta. Tema, inclusive, que nós iremos estudar na próxima videoaula. Além dos bovinos, na região norte nós vamos encontrar muito rebanho de búfalos também. Na verdade, onde nós mais temos o rebanho de búfalos no Brasil é na região norte, principalmente na região da Ilha do Marajó, lá no estado do Pará. Do Espírito Santo, seguimos de avião até Belém e depois 4 horas de barco até o Marajó. E logo na chegada me assustei, afinal o bicho é forte e a cara nem sempre é de bons amigos. Mas a gente se acostuma porque são tantos e estão por toda parte. Para o pessoal que mora aqui, ele parece até um bichinho doméstico, brincadeira de criança. O búfalo ajuda até na segurança aqui da Ilha do Marajó. É o único lugar do mundo que tem esse tipo de policiamento montado. Aqui não tem cavalaria, tem bufalaria. Qual é a vantagem, Cabo, de trabalhar com búfalo aqui? É porque o búfalo ele é melhor, ele é mais ágil na lama. Para o trabalho ao combate do roubo de gado, o búfalo é melhor. Você já aprendeu alguém aqui por causa do búfalo? Já aprendemos, várias pessoas com combate ao roubo de gado nas fazendas. Falando agora sobre as indústrias, no norte do Brasil nós vamos encontrar principalmente indústrias de transformação, como indústria de eletrodomésticos, indústria também de equipamento de comunicação e de eletrônicos também. No entanto, nós já estudamos sobre isso também, a região norte possui menor participação nas indústrias do Brasil. Apenas cerca de 3,6% das indústrias brasileiras estão instaladas na região norte. E elas estão concentradas principalmente na região da Zona Franca de Manaus. Essa zona industrial ou polo industrial foi planejada na década de 60 e consistia em instalar no município de Manaus várias indústrias para promover o desenvolvimento econômico e social daquela região. Muitas indústrias acabaram se instalando na Zona Franca de Manaus devido aos incentivos fiscais fornecidos pelo governo federal. E essas indústrias inicialmente teriam esses incentivos fiscais até o ano de 2014, porém esse período já foi prorrogado até o ano de 2073, que é uma maneira, claro, de atrair mais indústrias para a região. Essa fotografia aqui mostra uma parte da Zona Franca de Manaus que tem indústrias conhecidas. Por exemplo, se você está usando agora um celular da Samsung para ver esse vídeo,
provavelmente seu celular foi produzido na Zona Franca de Manaus. Aquele símbolo que eu mostrei agora há pouco, procure que provavelmente você vai encontrar na caixinha do seu aparelho eletrônico. Essa reportagem aqui é de 2016, mostrando que, até recentemente, indústrias acabam muitas vezes deixando o local onde ela está instalada para ir exatamente para a Zona Franca de Manaus para aproveitar esses incentivos fiscais que existem na região. Então, dessas indústrias que nós temos da região norte do país, são poucas indústrias, como a gente viu nesse gráfico, instaladas principalmente nos estados do Amazonas e do Pará. Boa parte delas se encontram na Zona Franca de Manaus devido a esses incentivos fiscais que existem. Em relação ao extrativismo vegetal, até o século XIX era explorado lá na região norte, principalmente as drogas do sertão. Atualmente não, atualmente o extrativismo vegetal nessa região envolve a exploração de vários produtos. A gente pode ter aqui como exemplo o látex. 99% de todo o látex do Brasil vem da região norte, que é usado para a produção de borracha e é produzido principalmente nos estados do Amazonas e do Acre. Temos também a castanha do Pará. 96% de toda a castanha do Pará vem de lá, produzida principalmente no Pará, no Amazonas e no Acre também, e é muito utilizada na fabricação de cosméticos. Tem o açaí que todos nós gostamos, né? 92% de todo o açaí do Brasil vem da região norte. Temos também o buriti. Boa parte da produção de buriti do Brasil vem da região norte, que é usada principalmente para fabricar produtos domésticos e artesanais. E também nós temos a exploração da madeira. 63% de toda a madeira bruta produzida no Brasil vem da região norte. E o destino delas é principalmente para a indústria moveleira, que é a indústria que produz móveis. No entanto, boa parte dessa exploração da madeira é feita de maneira ilegal, que vai gerar o desmatamento na região. Mas isso é tema que a gente ainda vai conversar. Já em relação ao extrativismo mineral, nosso último tema dessa videoaula, o que ocorre? O subsolo da região norte possui importantes jazidas minerais. O subsolo é muito rico. Esse mapa aí mostra pra gente os principais recursos minerais que são extraídos na região norte. Notem que são bastantes e que nós vamos encontrar principalmente nos estados do Pará, Roraima, Amapá e Rondônia também. Dentre os recursos minerais que são extraídos na região norte, nós podemos falar do manganês, explorado principalmente na Serra do Carajás. A região também é muito rica em bauxita, ouro. 15% das reservas de ouro do Brasil estão localizadas na região norte. O estanho, que é muito utilizado na indústria eletrônica, e também do ferro. A principal província mineral do norte do país é a região da Serra do Carajás, que localiza-se no sudoeste do estado do Pará e abriga algumas das maiores jazidas de manganês e de ferro aqui do Brasil. Nessa imagem aí a gente vê parte da Serra dos Carajás explorada exatamente pela mineração de estanho, de manganês e de ferro. No extrativismo mineral, nós vamos encontrar muito na região norte também o garimpo. O garimpo, que é uma prática artesanal baseada em técnicas mais rudimentares de extração do minério de elevado valor comercial, como o ouro, por exemplo. Então se extrai muito ouro na região norte através de garimpo. Esse mapa aí mostra pra gente as principais áreas de garimpo do norte do país. Notem que temos bastante também nos estados de Roraima, Amapá, Pará e Rondônia também. O garimpo ele vai causar uma série de problemas. Dentre esses problemas que causam, nós podemos citar o desmatamento do terreno. Em toda a área que tem o garimpo, vai ter o desmatamento, vai ter a retirada da vegetação e também do solo, o que vai causar enormes problemas ambientais na região. Podemos falar aí também da poluição do solo e da água dos rios com óleo, o óleo diesel que é utilizado no combustível das máquinas do garimpo. E podemos citar também a contaminação da água dos rios e dos peixes com mercúrio. Eles usam mercúrio na garimpagem do ouro e o mercúrio acaba indo para os rios, contaminando a água e muitas vezes contaminando os peixes também. Em relação ao garimpo, uma das maiores áreas de garimpagem a céu aberto do mundo ocorreu exatamente na região norte, que foi o garimpo de Serra Pelada. Esse garimpo ele existia no estado do Pará
E na década de 80, dezenas de toneladas de ouro foram extraídas de lá, e extraídas apenas com os trabalhadores, sem usar máquinas ou equipamentos pesados. Então foi um garimpo muito diferente de todos que já existiu aqui no Brasil. Eu vou deixar aqui pra gente, no final desse vídeo, um pequeno filme mostrando como que era o garimpo de Serra Pelada, lá no estado do Pará, na década de 80. Meus caros, obrigado então por ter assistido todo o vídeo até aqui. Espero que tenha ajudado vocês a compreenderem esse tema. E na semana que vem a gente vai fazer a parte 3 e terminar os estudos da região norte do Brasil. Até lá então, e deixo para vocês o pequeno filme sobre o garimpo de Serra Pelada no sudoeste do estado do Pará. É este pequeno orifício produzido pelo homem na crosta terrestre com o intuito de encontrar o ouro. Aqui na cava existem aproximadamente 4.000 barrancos. Um barranco é uma região que eu vou mostrar para vocês, ó. Aí, companheiro, tem 2 metros de comprimento por uns 3 de largura. E custa aproximadamente uns 350 milhões, ou seja, vai dar uns 50 milhões por metro quadrado. Ô companheiro, tá encontrando ouro aí? Tô. Tá mesmo? Muito? Muito. E pra onde que tá indo todo esse ouro? O Palácio do Planalto, em Brasília. É, eu também não sei. O Valdeci tá procurando ouro aí, achou, Valdeci? Quantas pessoas trabalham no seu barranco aqui? De 15 a 20 pessoas por dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos nos 12 aqui, mas já está muito apertado, Dima. Acontece o seguinte, o pessoal que trabalha, ele não fica todo em cima da catra, eles fazem um rodízio, vai chegando, vai carregando e vai viajando, então fica um tipo formiga. Senhores telespectadores, aqui embaixo ficam os cavadores e ensacadores. Agora, os formigas que ele falou aqui agora, são os brasileiros que enchem o saco e vão com o saco cheio até na beirada do buraco onde eles despejam o material. Aqui é muito duro, senhores telespectadores. Não é brincadeira, não. Vamos descer, vamos descer. Tá pesado, é? Tá pesado, cara. 10 pá. Quantos quilos? 30 quilos. Vai lá, que tem muita... Vai lá. Água. Qual foi a maior pepita que você já encontrou aqui, Parazinho? A primeira nós tiramos dia 13 de junho, dia do meu aniversário. Quanto que foi? De 46,5 quilos. E a outra? A outra foi dia 16 de junho, foi de 69,5 quilos. Você já tá rico? Não, remediado. Remediado? O dinheiro que sai daqui não é só pra mim. Pra quem é? É repartido pra todos os garimpeiros que trabalham comigo. Cada um tem 5% sobre o valor da venda do ouro. Entendeu? E agora tem os despesas diaristas, produção, preparação de barraco, terreiro, porque aqui se gasta fortunas em calcular.